Olá, boa noite. Preso um suspeito de envolvimento na morte de um homem em Cascavel. Polícia investiga se o crime foi motivado por uma discussão política. Vítima de 39 anos foi morta a facadas em um bar da cidade. O desabafo da mãe do menino de 7 anos que atrai milhares de pessoas em busca de milagres na cidade de Cruz. Tendo mais tempo de brincar, estava tendo mais tempo de ir para a escola, não estava tendo infância, isso tudo mudou. Então era bom dar um ponto final. A família que deixou a casa onde morava precisou de escolta policial. O alerta para cédulas falsas. Esse tipo de crime registrou um aumento aqui no Ceará. O C2 vai mostrar as orientações da polícia de como identificar dinheiro falso. Outro alerta é sobre morte por asma aqui no Ceará. A cada 4 dias, o estado registra uma morte. A doença exige diagnóstico precoce para reduzir riscos de crises. É agora no nosso CA2. E a gente já começa falando de segurança pública. Um homem que foi assassinado a facadas depois de uma discussão em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. A polícia está investigando se o crime teve alguma motivação política. Por isso, a Marina Alcântara já está aqui conosco para trazer todos os detalhes. Marina, boa noite para você. Oi, Nádia, boa noite para você, muito boa noite a todos. Olha, esse crime, ele aconteceu no último sábado, mas só foi divulgado agora, viu? Esse homem, esse suspeito desse crime estava foragido, mas foi identificado pela polícia e preso hoje. O nome dele é Edmilson Freire da Silva, de 59 anos. Ele está preso preventivamente, ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado nesse caso. Ele foi ouvido hoje na Delegacia Metropolitana de Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, que foi onde esse crime aconteceu. A Polícia Civil do Ceará confirmou em nota que realmente esse crime aconteceu por conta de uma divergência política. A motivação dele realmente teria sido uma discussão política que levou aí à morte. Segundo informações das testemunhas que estavam lá no local, o Edmilson, esse suspeito do crime, ele chegou a um bar lá na região metropolitana, lá em Cascavel, acompanhado de uma mulher e portando uma faca. Lá nesse local, ele teve uma discussão com outro homem que tinha uma preferência política diferente da dele. A vítima foi identificada também como Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos. E durante essa discussão, os ânimos se acirraram e o Edmilson esfaqueou Antônio Carlos, nesse local, lá nesse bar. O Antônio Carlos, de 39 anos, foi atendido, foi levado a uma unidade de saúde, mas acabou morrendo lá no local. Agora a gente vai ouvir detalhes do delegado que acompanhou esse caso. Vamos ouvir a entrevista dele. A vítima já era pessoa conhecida na região por defender um lado político, uma opinião política, e o infrator chegou com outra motivação para realizar, consumo de bebidas alcoólicas no local. Se trata de um bar da zona rural, E ao chegar no local, vendo aquela pessoa expressando aquela opinião política, em menos de 5 minutos houve a discussão e houve as agressões e a morte. O Edmilson Freire, esse homem que foi preso, ele já tinha passagem pela polícia, ele já respondia pelo crime de lesão corporal, isso no âmbito da violência doméstica, um outro caso, Então, essa vítima, que foi o Antônio Carlos, como eu falei, foi socorrida, mas não resistiu, e fica aí o nosso sentimento aos familiares, viu, Nádia? Volto com você no estúdio. Tá certo, Marina. Muito obrigada aí pelas suas informações. Uma boa noite para você. E nós temos acompanhado aqui no CA2 a história do menino de apenas 7 anos, que ficou conhecido pelo dom de curar as pessoas no município de Cruz. Pois nesse final de semana, a família deixou ali a própria casa e encerrou os atendimentos na tentativa de preservar a infância do garoto. Fila a perder de vista. Esse era o cenário no início do mês, em frente à casa do garotinho de 7 anos, que ficou conhecido pelo dom de curar pessoas. De lá para cá, o número de pessoas buscando atendimento só aumentou. Essa imagem, gravada na última sexta-feira, mostra a multidão em frente ao local. Cena que motivou a família a deixar a própria casa.
Nós conseguimos falar por telefone com a mãe da criança, que relatou as inúmeras tentativas de organizar os atendimentos sem prejudicar a rotina do menino. Primeiro tentaram receber as pessoas em dias alternados, conforme orientação do Conselho Tutelar do município. Tentaram até mutirões, mas nenhuma das alternativas preservava o direito do filho dela de viver a própria infância. Não estava tendo mais tempo de brincar, estava tendo mais tempo de ir para a escola, não estava tendo infância, isso tudo mudou. Então era bom dar um ponto final, porque já que não estava respeitando, a tendência era piorar, né, aumentar a população, e ele teria que ter a infância dele. A gente resolveu dar um basta para que normaliza tudo e que a rotina do dia a dia volte a funcionar como antigamente, né, para ele ter que brincar, né? Para deixar a própria casa, a família contou com a ajuda de uma equipe da Polícia Civil de Cruz. A família já não suportando mais esse assédio das pessoas, resolveu se mudar dali, também precisamos desse auxílio, no sentido de dar um apoio, evitando um dano maior para essa criança. A diocese também se manifestou por meio de nota, dizendo que a igreja nunca negou a existência de milagres, mas que o reconhecimento oficial deles é feito por meios científicos com critérios rigorosos. Vamos para a nossa primeira pausa e a seguir, Ceará registra um aumento no número de crimes de moeda falsa. Você vai saber como identificar. É já, aqui no nosso CA2. Estamos de volta já com uma pergunta para você. Você já recebeu dinheiro falso? Segundo informações da polícia, esse tipo de crime registrou um aumento aqui no Ceará. Agora você vai saber como identificar se uma cédula é falsa e o que fazer se cair nesse crime. R$1.000 em notas falsas. Foi uma apreensão da Polícia Federal que chegou numa encomenda. As cédulas de valor alto são as preferidas dos criminosos. Você consegue identificar o real do falso? Seu Ivan tem um teste para descobrir se uma cédula é falsa. Passa a unha no papel. Se for liso, sem relevos, não recebe o dinheiro. Mesmo assim, já foi enganado. O criminoso que repassa as moedas falsas escolhe um momento de distração do comerciante. É aquela hora de maior movimentação, de correria na hora do pagamento. Se a pessoa percebe só depois que recebeu esse dinheiro e foi enganada, a orientação da polícia é de que procure uma delegacia para entregar as notas. Já seu Ribeiro tem outra estratégia. Só no amassado a gente vê que, quando solta, a gente vê que o papel não é o mesmo papel do original. E ele tem razão. O papel da cédula falsa é mais duro, um papel comum. De acordo com a Polícia Federal, que faz o trabalho de repressão a esse tipo de fraude, ano passado foram 69 procedimentos do crime de moeda falsa, com pena de até 12 anos de prisão. Este ano já foram 73 até o dia 18 de agosto. A principal forma de chegada dessas notas falsas ao Ceará é pelos Correios. Nos últimos anos aí foram detectados mais de 20 fabricantes no Brasil, a maioria deles lá na região Sudeste e Centro-Oeste. Na sede da Polícia Federal existe um laboratório especializado em identificar esse tipo de fraude. Eles usam equipamentos tecnológicos para identificar cédulas de real e também de outras moedas. Tudo é ampliado de uma forma que não é visto a olho nu. Mas existem também algumas dicas que ajudam nessa identificação. Dobrar a nota ao meio e unir os dois lados, por exemplo, é uma delas. A nota verdadeira tem um encaixe perfeito da figura. Existem aplicativos nas lojas dos celulares, por exemplo, que ajudam você a conhecer melhor as cédulas do real. E também você pode, por exemplo, olhar contra a luz. Você vai ver, por exemplo, a marca d'água, que é um elemento de segurança muito fácil de avaliar. Eleições 2022. Agora vamos acompanhar como foi o dia dos candidatos a governador, Capitão Wagner, Eumano de Freitas e Roberto Cláudio.
No início da manhã, o candidato Capitão Wagner, do União Brasil, esteve no escritório da campanha em Fortaleza. Ele se reuniu com a equipe de assessores para discutir pontos do plano de governo e as estratégias para a reta final do primeiro turno das eleições. Capitão Wagner falou sobre as propostas para o transporte intermunicipal e destacou a gratuidade na passagem de ônibus entre municípios cearenses. Capitão Wagner pretende oferecer passagem de ônibus gratuita da região metropolitana até Fortaleza. Além disso, o candidato quer isentar o IPVA para quem tem motocicleta. Isentar o pagamento do IPVA para as motocicletas até 170 cilindradas. Uma resolução já foi aprovada no Senado, nenhum estado adotou ainda. A gente espera que o estado do Ceará seja o primeiro estado a adotar essa isenção, beneficiando 1 milhão de cearenses que não mais pagarão IPVA numa data que é crucial. No momento que se paga IPTU, IPVA, que tem que se matricular o filho na escola. O candidato do PT, Eumano de Freitas, começou o dia no comitê na Avenida Washington Soares, na capital. Assim que chegou, cumprimentou apoiadores na entrada do local. Eumano de Freitas fez uma reunião com a coordenação geral da campanha. O candidato avaliou as estratégias eleitorais e discutiu os próximos passos da agenda no estado. Eumano de Freitas apresentou os planos para fortalecer a cultura no Ceará. Disse que vai ampliar os investimentos na área e criar um programa para transformar os jovens em agentes culturais nas comunidades. Chegar a pelo menos 300 milhões de investimento em cultura no estado do Ceará, a partir do nosso governo, garantir a nossa rede de equipamentos culturais, que foram construídos, e ampliar os equipamentos culturais, e iniciar um programa com a nossa juventude de agente jovem da cultura, para fazer trabalhos nas comunidades, para animar as comunidades, que é isso que nós precisamos, ter jovens, seja na área ambiental, seja na área da cultura. O candidato Roberto Cláudio, do PDT, cumpriu o primeiro compromisso no comitê no bairro Cocó, em Fortaleza. Ele se reuniu com a coordenação da campanha e lideranças do partido. Na reunião, aliados fizeram uma análise da candidatura nessa última semana antes do primeiro turno. Entre os temas discutidos, Roberto Cláudio enfatizou o problema da fome, que atinge mais de 1 milhão de cearenses. Ele propõe criar o programa Anjos da Família, para cadastrar pessoas que vivem em extrema pobreza e ofertar um auxílio a mulheres chefes de família. Que a gente sabe o nome, o sobrenome, quais são as circunstâncias que geram ou agravam a pobreza e agir localmente, individualmente, em cada casa. Também, ao identificar um cenário eventual de fome ou insegurança alimentar, a gente tem um cartão de auxílio à renda, focado na mulher chefe de família, diretamente para garantir comida. Última pausa no nosso CE2 é a seguir um alerta para a asma. No Ceará, cada 4 dias, uma pessoa morre com a doença. Estamos de volta direto para a região sul do estado, agora falar com o Edson Freitas, porque infelizmente tem uma notícia triste que vem de lá, um homem que morreu afogado. Onde é que foi, Edson? Boa noite para você. Foi no município de Jati, Nádia. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima de 25 anos de idade estava com 2 amigos em um barco no açude. Quando o barco afundou, os 3 pularam na água na tentativa de se salvar. Infelizmente, a vítima não conseguiu nadar. O corpo foi retirado pelos próprios amigos. O SAMU esteve no local apenas para constatar o óbito. O caso está sendo investigado pela Secretaria da Segurança Pública, Nádia. Ok, Edson, até mais. Uma fisioterapeuta foi baleada ao tentar fugir de um assalto. Isso aconteceu no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram a ação. O motorista acelerou o carro quando foi abordado ali por 2 homens em uma moto. Um dos bandidos atirou, ela foi atingida, parando ali o veículo mais à frente. E na sequência, os bandidos abordaram ali o carro, levaram os pertences dela e fugiram. Segundo a irmã da vítima, a fisioterapeuta foi baleada na coluna e os estilhaços atingiram o pulmão. O estado de saúde dela é estável e delicado. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. O Ceará registra uma morte por asma a cada 4 dias, segundo o Ministério da Saúde. A doença exige diagnóstico precoce para reduzir os riscos.
Quando Fátima começa a espirrar, na sequência vem o cansaço excessivo. O diagnóstico de asma a acompanha desde os 8 anos de idade. Desde então, ela se cuida para garantir qualidade de vida. O tratamento melhorou as crises, que antes eu tinha crise uma atrás da outra. É preciso buscar o diagnóstico para se tratar, até porque o número de pessoas que morrem de asma é alarmante. Neste ano, no Ceará, até o dia 2 deste mês, 62 pacientes perderam a vida para a doença, ou seja, cerca de uma morte a cada 4 dias. Em todo o ano passado, foram registradas 68 perdas. Essa doença crônica, ela causa alguns sintomas como tosse, aperto no peito, falta de ar. Os especialistas dizem que a dificuldade em controlar a asma começa logo no diagnóstico. Muitos pacientes são tratados como se tivessem outras doenças, como bronquites, o que impede de controlar as crises. Mesmo quando sabem que são asmáticos e têm acesso aos medicamentos, muitos pacientes acabam abandonando os remédios logo depois de uma crise. Os cuidados exigem medicação regular para reduzir o risco de crises. Existem 2 tipos de tratamento para asma. É o corticoinalatório, que trata a inflamação do brônquio, e o broncodilatador, que só faz retirar da fase aguda. Além disso, a fisioterapia ajuda a conviver melhor com a asma. Trabalhando nessa questão da expectoração, tentando aliviar esse excesso de secreção que também não facilita a questão respiratória, né? Como também tá trabalhando a questão muscular, que também está totalmente atrapalhada no padrão respiratório do asmático, né? Parava de tomar os remédios, menos esperar já estava, agora não, agora o passo é 6 meses, o passo é mais, sem ter mais, antes era meio complicado. O sinal da internet 5G, que chegou a Fortaleza no início do mês, causa interferência nas antenas parabólicas convencionais. E para evitar esse problema, é preciso substituir a antena antiga pela digital. Pessoas inscritas nos programas sociais do governo podem fazer essa troca tudo de graça. Luísa trabalha em casa e gosta de assistir televisão enquanto coloca as costuras em dia. Quando descobriu que a chegada da internet 5G poderia prejudicar o sinal da TV, buscou logo se inscrever para receber um kit gratuito com a antena digital. Sempre passava o comercial. Para ligar quem é cadastro único, tinha direito de receber o kit. Então, fiz a inscrição e foi rapidinho. Eles me retornaram. Para receber o kit gratuito com uma antena e um receptor digital, é preciso fazer parte de algum programa do governo federal e ter a antena antiga em funcionamento. A instalação do equipamento também é de graça. Precisa ter o CPF ou o NIS em mãos. O NIS é aquele número de identificação social. Com esse número, a gente vai conseguir identificar o nome da pessoa ou daquela família na nossa base de informações para que a gente possa iniciar o processo de agendamento. A troca das antenas parabólicas com a chegada do 5G é necessária porque a nova frequência de celular pode causar interferências na recepção do sinal da TV. A entrega dos kits gratuitos começou pela capital e em seguida deve chegar aos municípios do interior do estado. Cerca de 600 moradores da capital se inscreveram até agora para receber o equipamento de troca da antena parabólica pela digital. Mas, de acordo com a SIGA Antenado, a expectativa é de distribuição de 2.000 kits só em Fortaleza. A instalação leva em média 40 minutos. Depois que a gente põe a antena lá, a gente vai na televisão, faz toda a programação, a busca de canais, faz a habilitação do sistema, né, no nome daquele usuário, e de imediato o sistema já começa a funcionar na casa do cliente, né, com os canais locais. E agora a notícia boa para os concurseiros. A Prefeitura de Fortaleza anunciou hoje o concurso público com mais de 400 vagas para o nível médio e também superior. Esse assunto, é destaque do nosso G1 Ceará. As vagas têm salários aí de até R$20 mil. Olha aí que coisa boa. As oportunidades são para as áreas de administração, direito, engenharia civil, biologia e outras. Mais detalhes é só entrar lá no nosso g1.com.br/CE. E é isso, gente. O nosso CE2 de hoje, desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Toda a equipe te desejando uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.